Oi, oi, muito bom dia! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Espero que vocês estejam me ouvindo e vendo bem. Na medida que vocês forem entrando, deem um olá aqui para mim, só saber se vocês estão vendo e ouvindo bem. O aplicativo do Instagram anda bem estável nesses últimos dias, para não falar nas últimas horas, por conta de muitas atualizações, e aí, tanto que na terça-feira eu não consegui fazer a live. Então é muito importante que na medida que vocês forem entrando, forem confirmando se tá vendo e ouvindo bem, se a imagem tá ok, para ver se não é nenhuma instabilidade aqui e se tá também ao meu controle de arrumar aqui, se é algo que depende de mim. Olha aí, já introduzindo o tema de hoje, né? Como abrir mão do controle e ter uma vida mais leve. Quem não quer ter uma vida mais leve, não é mesmo? Acho que todo mundo. Até porque quando você experiencia pela primeira vez um contato com um dia em que você vive dele sem sentir necessidade de controlar as coisas, certamente a leveza já é uma consequência, né? Mas vamos lá, né? Enquanto eu tô mandando aqui o convite pro pessoal, vocês vão entrando, vão se ajeitando até pra gente já começar aqui a discorrer melhor sobre o tema, né? Mas me digam, né? Como é que vocês estão? Passando a semana bem? Olá, querida! Deixa eu dar um oi aqui pra Sá. Como é que vocês estão? Lembrando que sempre depois da live eu vou colocar o resumo lá no canal do Telegram para você participar daqui, fazer atividade. Quem sabe eu solto uma atividade ao vivo hoje para você colocar em prática e depois você ir lá no Instagram, no canal do Telegram, ver o resumo e absorver muito melhor o conteúdo que for aqui tratado, né? Mas bora lá, acho que já dá pra gente começar. Para quem tá com chazinho, café, água, não tem problema. Deixa aí do lado também caneta e papel para você precisar anotar algum insight. E vamos começar, né? Vamos começar. Olá, querida. Deixa eu dar um oi pro pessoal aqui. Então vamos. Bom, se vocês perceberem, logo no tema da live já tem um trocadilho, né? Como abrir mão do controle e ter uma vida mais leve. Automaticamente, quando você abre mão do controle e não vê mais necessidade nisso, consequentemente a leveza ela vai vir de uma forma tão natural que você vai pensar, nossa, mas o que eu fiz para que essa leveza viesse entrar na minha vida, que eu viesse a sentir essa sensação? O que eu fiz? Às vezes é um caminho muito mais simples do que você imagina, mas por conta dos pensamentos ansiosos, aí acaba pensando que para ter uma vida leve você acaba tendo que fazer coisas exuberantes, coisas grandes, sacrifícios, abrir mão de coisas que são importantes e muitas vezes não. Pode ser muito mais simples do que possa parecer, de fato. E olha que eu não tô brincando, não tô exagerando, viu? Então vamos lá. Bom, controle, né? O que significa ter controle? Qual que é o papel que o controle exerce sobre a nossa vida? A gente é capaz de viver sem controle? Ou a gente tem que ter isso na nossa vida? Não tem para onde fugir, tem que ter ele ali todos os dias, ele é importante. E aí? Pergunta interessante de se pensar. Porque quando a gente fala a palavra controle aqui, pode ser que alguém já comece a pensar que a palavra controle ela tem somente um lado negativo. Mas aí, será que de fato não tem um ponto positivo nela? Será que ela realmente tem uma importância, tem um papel ali fundamental para nos ajudar a alcançar as nossas necessidades do dia a dia? Assim, de uma forma geral, assim, bem enxugadinha para você entender o que de fato significa o controle. O controle nada mais é quando você tem o domínio sobre algo, tá? É quando você controla uma situação, tem um domínio sobre algo, sobre alguma coisa. Mas, para os controladores de plantão, vão entender aqui que quando eu digo coisa, isso envolve muitas, né? Envolve pessoas, tem gente que quer controlar o tempo, tem gente que quer controlar... E quando eu digo tempo, eu digo o clima, tá? Tem gente que quer controlar o TikTok do relógio, tem gente que quer controlar o comportamento do cachorro, do filho, o horário que o ônibus vai passar, o valor do mercado, as coisas da mesa do colega, para não falar de outras coisas a mais.
E o problema, né, que se encontra por isso, né, é que essa sensação de controle que muitas vezes ela se estende para outras coisas que vão além de você mesma, elas podem te trazer uma falsa sensação de poder, de controle, sendo que na verdade é tudo coisa da sua cabeça, é tudo coisa que vão ali ter um andar, né, natural, e que você vai absorver você vai olhar para a situação e vai pensar, poxa, acho que tá dando certo esse meu controle, porque fulano fez isso, evitei de tal coisa, aproveitei melhor meu dia assim e tal. Mas, como eu disse, pode ser que isso seja uma armadilha, né? Mas eu quero dizer para ti que existe sim controles do bem. E assim que eu disser para você quais são esses controles do bem, vai ficar até muito mais fácil para você entender o que significa, né, o controle ruim e como vai ser mais fácil também de você identificar que controle é esse. Bom, então vamos lá. Bom, existe? Claro que existe. E para começar, é muito importante você controlar as suas emoções. Olha que controle maravilhoso. Ah, Bia, mas esse aí ficou fácil. Você é psicóloga. Me dê outros exemplos, né? Olha, outra coisa que é muito importante, que inclusive eu já sabia, já tinha lido materiais a respeito, mas no último sábado eu participei de um evento tão maravilhoso e teve uma palestra, né? Em que o nome dele é até Alexandre Coutinho. E ele falou muito assim sobre gestão de tempo, foi mostrando ferramentas de como a gente poder ali controlar o nosso tempo diariamente para fazer as tarefas, para a gente tornar o nosso dia mais produtivo, diminuir a ansiedade de uma certa forma, né? Manter o nosso foco no que realmente é preciso. Olha que maravilha, olha que tipo de controle bom se você souber usar de uma forma sábia. Quer outro exemplo? Controlar o tempo que você fica nas redes sociais. Olha que coisa boa. Porque se você não tiver ali de olho no tempo que você passa nas redes sociais, pode ser que você passe ali horas e deixe passar responsabilidades, coisas importantes que precisam ser feitas, naquele momento. Olha outro controle importante. Quer mais? Quer mais? Esse com certeza todo mundo em algum momento vai sentir necessidade de fazer, que é o controle financeiro. Quando você tem um controle financeiro, isso passa ali uma maior tranquilidade, você consegue fazer suas contas, comprar aqueles quitutes, você consegue saber quanto que você vai ter para pagar suas contas, pensar alto no que você vai poder comprar a mais. Olha só, esses exemplos que eu dei são de controles positivos, são de controles bons, que todo mundo pode ter, inclusive deve ter no dia a dia ali, para ter uma vivência mais legal ali na sociedade, com as pessoas que você se relaciona perto, mas principalmente consigo mesmo. Porque se você for ver, eu citei exemplos aqui que envolve as outras pessoas, claramente, mas a maior parte do tempo está ligado diretamente a você. E aí você pode me perguntar, Bia, por que nós desejamos controlar tudo? Será que alguém se arrisca a dizer aqui? Olha, de uma forma geral, sempre, né, buscando sempre trazer aqui trazer um discurso mais direto possível para que vocês entendam sempre qual que é o objetivo. Por que eu desejo controlar tudo? Eu acabei de dar exemplos para vocês de controles do bem, de coisas que inclusive devemos controlar. Mas quando nós controlamos coisas que vão além disso, coisa que eu meio que dei uma introduzida lá no início da live, é porque muitas vezes quando você tem a mania de controle é porque você não tem, ou melhor, você tem dificuldade para viver numa realidade. E quando você tem dificuldade para viver na realidade, você tem ali a necessidade de controlar as coisas. Você acaba criando as suas próprias versões, o seu próprio ritmo e acaba tendo um esforço muito maior para ir até contra aquela realidade, até ir contra aquele tempo natural das coisas. Isso vai acabar sobrecarregando a pessoa, afastando ela do papel principal, né? Que é ter uma vida mais leve, que é ter um dia mais tranquilo ali, sem algo sobrecarregando ela. E se a gente for mais específico aqui, as pessoas que acham, né, que as coisas devem funcionar do jeito que ela quer, que se for diferente daquilo não vai funcionar. Isso, na verdade, está escondendo ali essa insegurança, essa dificuldade de viver num ritmo
em se adaptar a um ritmo diferente do dela, e como forma de não se sentir inferior, de não se sentir mal com essa dificuldade, ela coloca acima de tudo essa necessidade de controlar. Porque aí, se ela tem essa falsa sensação de controle... Voltamos? Voltamos. Esse Instagram está de boicote. Não é possível. Bom, de qualquer forma, eu vou dar uma pequena voltada aqui no assunto para a gente não perder nada. Então, aí o que acontece? Quando você cria, né, essa falsa sensação de segurança por conta dessa necessidade de controlar as coisas, isso acaba te levando para um caminho, um buraco mais fundo, vamos dizer assim. Porque é a tendência que, se uma coisa te dá essa sensação de que deu certo, é você querer aplicar esse controle em outras coisas. E aí você vai me perguntar, mas Bia, você não entendeu, se não for do meu jeito, não fica bom. Se não for do meu jeito, eu não vou ficar feliz. Tem que eu ir lá, pôr a minha mão para ficar do meu jeito, para eu gostar, porque eu tenho a sensação de que, se eu não fizer tudo, as pessoas não vão fazer tão bem quanto eu. E aí que tá. Isso está associado ao medo de você, por exemplo, de você encontrar ou aceitar de que outras pessoas podem fazer tão bem aquilo que você faz. E aí, por conta daquela insegurança que eu iniciei falando, a pessoa acaba usando disso como um mecanismo de defesa, né? Ela acaba usando do controle como uma ferramenta para ela se defender daquilo que pode vir a acontecer, né? E ela vir a se frustrar. Então, em outras palavras, uma pessoa muito controladora, ela tem muita dificuldade para lidar com as frustrações do dia a dia dela, né? E eu sei que pode parecer difícil muitas vezes a gente de aceitar algumas limitações, mas é muito mais libertador quando a gente aceita que essas coisas não estão no nosso controle, de que nós vamos, inclusive, perder muito mais do que ganhar agindo de tais maneiras, do que a gente continuar ali focado somente num único ponto, querendo lutar contra a realidade que se encontra atrás de toda essa negação, né, de toda essa necessidade de controle, do que em busca de resolucionar o problema. Então, ou seja, olha quantas paradigmas e objeções eu acabo quebrando só aqui nessa explicação. Você não ganha quando você acha que controla as coisas, você perde. E você não ganha quando você tenta fugir ou esconder as suas dificuldades, você perde. Você perde sempre a oportunidade de você trabalhar e encontrar soluções para resolver um problema. Soluções para lidar com as suas inseguranças, né? E é muito mais fácil, né? É muito mais fácil quando você tira toda aquela armadura, né, do mecanismo de defesa, tira tudo aquilo e veste de fato aquela camisa mais de: eu preciso lidar com os meus problemas, eu preciso lidar com as minhas dificuldades, eu preciso aceitar as coisas como elas são e não querer alimentar uma expectativa de que eu vou controlar tudo o tempo todo, de que as coisas vão caminhar exatamente da forma como eu espero. A outra opção que eu disse inicialmente aqui, né, pode parecer muito mais doloroso ao ouvir, mas na prática eu te garanto que não é. Na prática, nunca, quando você escolhe focar na solução, vai ser mais difícil do que você manter-se ali usando de estratégias que não vão te sustentar por muito tempo, que vão te levar para uma possível frustração, mas tem tempo limitado. Mas vai trazer prejuízos a longo prazo. E quando você cria essa consciência exatamente disso que eu estou falando, torna muito mais fácil, porque você abre ali para sua mente a condição dela entender de que você não precisa exercer aquele controle para você conseguir atingir o seu objetivo. Seja esse objetivo ser mais segura, seja esse objetivo ser reconhecido pelas pessoas, seja esse objetivo você se sentir útil. Cada um vai ter um objetivo particular para exercer esse tipo de controle, para exercer esse tipo de comportamento. E aí cabe a cada um entender qual que é de fato esse objetivo para a gente chegar de fato numa análise, numa reflexão mais aprofundada, se é que vocês me entendem. E aí você vai me perguntar: Bia do céu, como é que eu faço para descobrir se eu sou uma pessoa controladora agora? Né?
Pode ser que eu já tenha uma suspeita de ser, pode ser que eu acho que eu não sou, mas de fato, quais são os sinais para eu entender se de fato eu tenho mania de controlar as coisas, né? Porque ser uma pessoa controladora é diferente de manias, né? Ter manias ali que você pode apresentar em alguns momentos do seu dia, no trabalho, em casa, com seus filhos, nos seus estudos, ou até mesmo diariamente, o tempo todo com você, que aí é a parte mais rígida, né? Que a gente pode dizer do autocontrole. Mas é quando você tem dificuldade para compartilhar tarefas e pedir ajuda, é inflexível, carrega muito aquele discurso de se não for do meu jeito, não dá. É ansioso, então a ansiedade entra também como um sinal. E acredita que sempre está certo e tem uma extrema dificuldade de ser contrariado, tem uma extrema dificuldade quando alguém aponta e fala que tem falhas lá no seu discurso, naquela postura ou naquela ideia de projeto, enfim, seja lá aquilo que você mostra para a pessoa. E sabe qual é o cuidado que eu mais quero destacar aqui para você quando você escolhe viver uma vida pautada muito no controle? Você vive uma vida em que você vai acabar com o tempo ter mais prejuízos do que benefícios. E dentre esses prejuízos eu coloco aqui como afastar as pessoas da sua vida. E como nós somos seres que precisamos do outro para nos relacionar por uma série de fatores de bem-estar, claro, nós não somos dependentes, nós temos nossas vidas independentes, devemos ter essa independência emocional, mas em alguns pontos a presença do outro é extremamente importante para complementar aquilo que muitas vezes sozinho fica ali alguma coisa faltando e o outro vem e complementa no que precisa. Então, se você criar consciência agora, né, você pode evitar prejuízos até inclusive desses, de você não ser uma pessoa solitária, de você não ser uma pessoa que venha a se sentir sozinha ou que ache que as pessoas não gostam de você. Porque, de fato, o excesso de controle afasta as pessoas. E não só as pessoas, afasta relacionamentos, afasta a construção de laços. Construção de laços significa afetos. E se você não constrói afetos, logo você não constrói amor, você não constrói carinho. Seu que tinha caído aqui pra mim, de novo. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Só dá um ok aqui para que vocês não percam nada da live. E é o que acontece? Vai ter pessoas que vão se arriscar a dizer pra mim que ok, eu dou conta, não tem problema essas pessoas se afastarem, eu não preciso delas ou algo do tipo. Mas será que é verdade esse discurso? E quando você afasta pessoas, você afasta tudo isso que eu mencionei agora há pouco também. E se você não tem pessoas, se você não constrói laços, se você não tem relacionamento, se você não desenvolve essa questão do afeto, logo você vai dar espaço para um vazio. Olha que paradoxo. Dar espaço para um sentimento de vazio. E muito diferente do que as pessoas pensam, o vazio preenche e é dolorido, né? Então, tente abrir mão desse controle aos poucos, né? E a forma mais simples, eu não quero trazer aqui algo extraordinário, eu não quero que você entenda que para você viver de uma forma mais leve, feliz, de bem-estar consigo e com o outro, você precisa fazer sacrifícios que vão de fato te custar uma dificuldade, uma dor extrema. Muitas vezes é muito mais simples do que parece, uma coisa que eu comecei falando no início da live. O direcionamento que eu deixo para ti na live de hoje é que para você abrir mão do controle, você precisa aceitar que as coisas não estão sob o seu controle. E que a única coisa que deve ser controlada, lembra do controle do bem que eu falei agora há pouco? São coisas diretamente relacionadas a você. Qualquer coisa que você tente controlar que não envolve você, cabe a mim te dizer que você está perdendo o seu tempo. Que você está perdendo saúde física, emocional. Que você está perdendo seu tempo. Então, busque enquanto há tempo de rever essas posturas, de rever essa necessidade de controle, essa mania, para que você não caia numa armadilha ainda pior lá na frente. Lembra do que eu te falei? É muito mais fácil a gente aceitar aquelas vulnerabilidades para a gente pensar na solução do que a gente viver uma vida fugindo, vivendo uma vida negando que elas não existem e buscando aí, às vezes, de comportamentos como esse que eu falei durante a live de hoje, disfuncionais.
Porque a única funcionalidade boa que pode ter é aqueles exemplos que eu trouxe. De resto, não tem. E quando você aceitar isso, a leveza é uma consequência, é natural. Você não vai precisar fazer outro esforço para que aquela naturalidade, para que aquela leveza domine a sua vida. Muito pelo contrário, ela vai vir porque você vai estar mais leve, menos ansiosa, mais tranquila, com a mente focada em uma atividade por vez. E coisas que estão diretamente ligadas a você e não ao outro. Porque quando você também aceita que o outro você não tem controle, você está mais aberta a viver das coisas que acontecem. Porque a vida é uma questão é uma linha, né? A vida é uma constante linha, mas ela é instável. E quanto mais você estiver preparada para essa instabilidade, melhor vai ser você, né? Para enfrentar esses momentos. Certo? Essa é a principal mensagem que eu queria passar para vocês hoje, nessa hora do chá. Eu espero que essas oscilações que aconteceram hoje não tenha prejudicado a principal mensagem que eu queria aqui passar para vocês, tá? Porque é aquilo, isso é vida real. E essa instabilidade, eu acho que vem junto com a mensagem que eu queria passar. Não estamos no controle de tudo. Eu tinha a melhor das intenções quando eu escolhi fazer essa live, para falar para você não estar no controle, mas veja só, hoje a live ficou nessa inconstante, né, em questão de sinal. E se você fosse ficar com raiva, se você fosse querer agir de alguma forma negativa por conta disso, não ia te custar nada além da sua saúde. E você não quer gastar energia e saúde com coisas que não valem a pena. Gaste sua saúde em focar naquilo que eu passei. E não pra, poxa, que pena que o sinal estava ruim. Poxa, que pena que não deu pra continuar. Que pena, né, que possa ter tido essas interferências. Porque a interferência faz parte. O que não faz parte é a gente querer colocar elas na nossa vida o tempo todo e focar nossa energia somente nelas. Certo? Essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado, como mencionei. Deixe nos comentários qual foi o maior aprendizado de vocês. Eu vejo vocês na próxima live. Um beijo e meu direct estará aberto para quem quiser me chamar lá para conversar sobre alguma coisa que foi exposta aqui, pois vai ser um prazer te ouvir. Certo? Tchau, tchau, galera!